galera, bem-vindos ao último episódio de Biologia da nossa série. Eu sou o Brunão, professor do Me Salva, o cursinho com foco na sua aprovação. Hoje temos que fechar com chave de ouro, então bora pro sorteio? Vamos lá, vamos ver. E o tema de hoje é investigação. Produção, roda a vinheta! Eu já me vesti. E a partir de agora, eu me chamo Detetive. Detetive Brunão. Para falarmos sobre investigação criminal, nada melhor do que falarmos sobre genética e biotecnologia, não é mesmo? Para a gente investigar, precisamos de um caso. E a produção acabou de me entregar um aqui. Vamos ler? No dia 12 de abril de 1993, houve uma reunião na casa da família Quevedo para festejar os 6 meses de nascimento de Enzo, filho mais novo de Alexandre e Beatriz. Esse tipo de cerimônia não era comum naquela família, mas como a gravidez de Enzo apresentou certos riscos e dificuldades, o senhor Quevedo achou que era algo a ser celebrado. Os dois chamaram suas famílias e amigos mais próximos para um jantar. Estavam naquela noite na casa diversos convidados. Durante a festa, 2 figuras mascaradas invadiram a casa, rendendo os convidados. Foram roubados o carro do Sr. Quevedo e as joias da família, bem como o dinheiro guardado no cofre. Na investigação, a polícia descobriu que os assaltantes entraram pela garagem, que não apresentava sinais de arrombamento, tendo que ter sido aberta ou por controle remoto ou manualmente através do motor localizado dentro da propriedade. Ao analisarem o motor do portão, perceberam vestígios de sangue nas suas engrenagens, constatando que, além da confirmação de que o motor fora aberto manualmente, algum dos integrantes da festa facilitou a entrada dos estudantes. Beatriz, mãe de Enzo, relatou em seu depoimento que teve problemas na gravidez devido ao fator RH de seus filhos. Ela relata ser B negativo, mas como a sua primeira filha, Valentina, era A positivo e nada foi feito entre as duas gestações, o fator de Enzo ser, o tipo sanguíneo de Enzo ser AB positivo gerou problemas. Será que isso existe mesmo? Caso mais do que interessante, meus caros Watsons. Aqui no Me Salva, nós conseguiremos analisar o sangue desses suspeitos e chegarmos a uma conclusão. Mas antes disso, que tal conhecermos uma questão do Enem que falou sobre esse probleminha da Beatriz, a eritroblastose fetal. Enquanto isso, a produção vai dar um up aqui no nosso cenário para a nossa investigação. Bora lá? Pessoal, essa questão do Enem de 2017 é muito interessante. Ela fala sobre a eritroblastose fetal, que é algo que é muito recorrente, né, nas questões de genética e também de fisiologia humana. Olha só, uma mulher deu à luz a seu primeiro filho e após o parto os médicos testaram o sangue da criança para determinar o tipo sanguíneo. A criança, ela era O positivo. Então, ó, o primeiro filho dessa mulher, ela era O positivo. Imediatamente, a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos anti-RH, uma vez que ela tinha o tipo sanguíneo O negativo. Então, ó, a mãe era O negativo. Qual a função dessa solução de anticorpos? Vamos ver. Modificar o fator RH do próximo filho? Não, gurizada, isso é genético. Destruir as células sanguíneas do bebê? Bah, que médico, hein? Formar uma memória imunológica na mãe? Também não, é um anticorpo anti-RH, um soro, né? Neutralizar os anticorpos produzidos pela mãe. Opa, se é uma solução contendo anticorpos anti-RH, então a gente tem aqui uma possibilidade. Promover a alteração do tipo sanguíneo da mãe, não é assim que funciona também. Então o que acontece aqui? Se essa mãe não recebesse esse anticorpo anti-RH, por ter este filho O positivo, o sangue dele entrou em contato com o sangue da mãe pela placenta. Então, o corpo da mãe produziu alguns anticorpos contra esse fator RH aqui. Se essa mãe tivesse um segundo filho e também tivesse RH negativo, o que acontece? Desculpa, RH positivo, o corpo dela já teria tido tempo suficiente de preparar uma quantidade significativa de anticorpos contra o fator RH
e ele então atacaria as hemácias dessa criança. O corpo da mãe produziria anticorpos que passariam pela placenta e destruiriam os glóbulos vermelhos do segundo filho. Então, aplicando essa solução anti-RH, a gente zera essa quantidade de anticorpos que a mãe produziu e então consegue fazer com que numa segunda gestação isso comece do zero. Então, alternativa correta, alternativa D. Bom, agora que nós resolvemos a questão, que tal continuarmos tentando resolver este caso misterioso? Para conseguir fazer as nossas conclusões, precisamos conhecer a tipagem sanguínea. Você sabe como isso funciona? Vou te explicar. O teste da tipagem sanguínea leva em conta as proteínas que existem lá nos nossos glóbulos vermelhos, nas hemácias. Nós podemos ter dois tipos de proteína lá, a proteína A ou a proteína B. Quando a gente faz o teste da tipagem sanguínea, nós tiramos um pouco de sangue do dedo da pessoa, colocamos numa lâmina e junto de cada uma dessas gotas de sangue, 3 que vão ser colocadas na lâmina, a gente faz o quê? Aplica um soro diferente em cada uma dessas gotas. Então, por exemplo, se eu aplicar o soro anti-A na primeira gota de sangue e houver uma reação, ou seja, esse sangue aglutinar, significa que ali existe a proteína A. Se eu aplicar o soro anti-B na segunda gota de sangue e não houver nenhuma reação, significa que no sangue daquela pessoa não tem a proteína B. E por isso, se tem A e não tem B, o tipo sanguíneo dessa pessoa será A. Perfeito? E depois nós temos um último soro que vai ser aplicado para definir o fator RH. Se houver uma reação na terceira gota de sangue, RH positivo. Se não houver, RH negativo. Bom, pessoal, vamos pôr em prática. E aí, o que vocês acham? Sangue. Galera, vamos pôr em prática. O que vocês acham de eu chamar alguém da produção para vir aqui me ajudar, hein? Para vermos sangue. Será que é realmente alguém da produção? Obrigado, produção. Bom, então agora que a gente já tem o sangue da produção, nós vamos fazer a nossa reação acontecer. Então na primeira gota eu vou colocar o soro anti-A. E eu vou observar então se eu vou conseguir ter uma reação aqui. Eu vou inverter, na verdade, aqui para poder pegar essa gota que está maior aqui e ver o tipo sanguíneo mais facilmente. Ó, vou colocar aqui uma primeira gota desse reagente, desse soro anti-A. Então agora eu vou mexendo aqui com o palitinho para ver se a gente consegue ter uma reação, uma aglutinação desse sangue. Então vamos deixar aqui um tempo e agora eu vou colocar o soro anti-B. Então vamos ver se nós temos proteínas B aqui nesse sangue. Então eu coloquei uma gotinha do meu soro anti-B e vou pegar outro palitinho, né, para não contaminar essa gota e vou mexer aqui para buscar alguma reação no sangue. Por último, vamos colocar o soro anti-D para ver o fator RH. Uma gotinha na nossa última gota de sangue. Terceiro palitinho agora. E mais uma vez, misturamos. Agora vai ser a hora de nós analisarmos aqui o nosso sangue, a nossa amostra. Então, ó, como nós podemos observar aqui, nós tivemos nesta primeira gota uma reação de aglutinação. Então esse sangue ele não está mais líquido, dá para ver que ele está formando como se fosse um coágulo aqui. Então se na primeira gota nós tivemos a aglutinação, esse sangue aqui tem a proteína A. Na segunda gota, como nós podemos ver, esse sangue aqui ele ainda está mais homogêneo. A gente consegue observar que ele não formou uns grumos, uns blocos. Então não existe a proteína B aqui. Já nessa terceira gota de sangue, a gente consegue ver que, na verdade, o sangue ficou extremamente líquido, ele se misturou bastante aqui com o soro, então nós não temos uma reação. Então nós temos reação aqui, não temos aqui e não temos aqui, então esse sangue ele é A negativo. Não é todo detetive que ensina como faz a investigação, hein, galera? Agora que sabemos como se faz uma tipagem sanguínea, vamos comparar o sangue encontrado nas engrenagens com o sangue dos convidados da nossa festa. Catarina, a empregada da casa, B positivo. Pablo, amigo de Beatriz, AB positivo. Vitor, amigo de Alexandre, B positivo. Jéssica, esposa de Vitor, O positivo. Senhora Quevedo, B positivo. Senhor Quevedo, A positivo. Alexandre, A positivo. Beatriz, A negativo.
enquanto as crianças, Enzo, o filho de Beatriz e Alexandre, A positivo, e enquanto Valentina, a filha mais velha do casal, AB positivo. Eita, eita! Quem será o nosso bandido? Deixa teu comentário aí, diz lá pra mim quem tu acha que cometeu esse crime. Mas comenta agora, tá? Não vai esperar o resultado, não. Ao compararmos o resultado do sangue encontrado na garagem e o sangue dos nossos suspeitos, percebemos que a senhora Quevedo, Vitor e Catarina possuem um tipo sanguíneo correspondente àquele encontrado nas engrenagens. Mas, na verdade, temos mais uma informação descoberta nessa investigação. Beatriz havia dito que seu tipo sanguíneo era B negativo, mas a perícia descobriu que é outro. O seu tipo sanguíneo é A negativo. Uau! Temos uma traição por aqui, pessoal? Será que algum dos convidados dessa festa poderia ser o pai da criança? Vamos ver na mãozinha esta análise. Galera, olha só esse babado. Nós sabemos que o Enzo, ele tem tipo sanguíneo AB positivo. Ou seja, nós sabemos que o genótipo do Enzo, ele é um genótipo Iazão, IBzão, Dzão, alguma coisa, já que ele é positivo. Bom, mas com o exame de sangue nós acabamos de descobrir que o Alexandre, ele possui sangue do tipo A positivo e que a Beatriz possui sangue do tipo A negativo. O que nós encontramos aqui? Nós observamos que a Beatriz, ela tem o tipo sanguíneo, tipo Iazão, Iazão, Dzinho, Dzinho, ou Iazão, Izinho, Dzinho, Dzinho. E que o Alexandre também só pode apresentar esse tipo de padrão genético. Ou seja, nenhum deles tem o B para dar, para oferecer ao Enzo. Então nós sabemos que Beatriz estava grávida da criança, mas nós sabemos que Alexandre não pode ser o pai, porque ele não apresenta o gene IBzão para ceder e ele ser do tipo AB. Então outra pessoa precisa ser o pai desta criança. Opa! Então descobrimos que Alexandre não pode ser o pai da criança. Mas vamos com calma, né? Estou anotando aqui no meu bloquinho de anotações, porque, né? Por enquanto tudo é aquela fofoquinha, aquela coisa de vizinho assim, nheco-nheco, tico-tico, sabe? Fififi, fififi. Vamos usar a ciência para resolver esse caso. Trouxe uma questão do Enem para nos ajudar a entender como resolver essa situação. Galera do Me Salva, essa questão aqui mostra pra gente uma técnica muito utilizada para que a gente possa fazer, então, confirmação de paternidade. Ela é realizada através da extração de DNA de uma pessoa. Então, como nós fazemos? A gente coloca esse DNA das pessoas suspeitas, então, numa cuba, e a gente, né, nos postos aqui na cuba, e a gente coloca uma carga negativa aqui, enquanto uma carga positiva aqui. O DNA, ele apresenta carga negativa, então ele foge desse polo aqui e migra para cá. E ele acaba tendo que passar por um gel, onde as partes maiores do DNA, digamos assim, ficam presas antes, e as menores conseguem percorrer um pouco mais de espaço. Né? Como é que a gente faz para descobrir que casal é o pai desse bebê? A gente analisa as bandas em que o bebê tem DNA e a gente precisa encontrar em pelo menos um dos pais aquela mesma banda, porque, né, de algum lugar o bebê tirou aquele DNA. Ele precisa ser igual a algum dos pais, pelo menos. Então, olha só. Se a gente comparar, o bebê não tem a primeira banda, mas esse casal 5, os dois têm. Então, o bebê teria que ter se fosse filho deles. Então, a gente pode excluir. A segunda banda, tudo bem, né? Tá tranquilo. A terceira banda, também. A gente tem aqui o bebê tendo a banda e os pais aqui também tem. A quarta banda, o bebê tem, mas, ó, o pai 1 não tem, nenhum do casal 1 tem, e o casal 2 também não tem, sobra o 3 e o 4. A quinta banda, o bebê não tem. Bom, aqui tá tranquilo, né? No 3 e no 4 tem alguém que não tem. Ó, sexta banda, o bebê não tem, tudo bem, nenhum dos dois tem. Na sétima banda, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, a sétima banda o bebê tem. O bebê tem a sétima banda, mas ninguém do casal 4 tem. Então, ó, o casal 4 não pode ser.
Então a gente vai encontrar o quê? Este casal como sendo o casal do filho, ó. Porque ele tem essa banda e esse pai aqui tem. Aqui, ó, nenhum dos dois tem. Aqui os dois tem, então o bebê tem. Aqui o bebê tem, um tem. Aqui o bebê tem, outro tem. O bebê tem, os dois tem. O bebê tem, aqui. Foi. Fechou. Esse aqui é o nosso casal, então, que pode ser o pai biológico dessa criança. Porque ele que tem a mesma combinação de bandas que o bebê. Essa aqui é a nossa resposta, então. Viu? Fazer questões do Enem ajuda a resolver investigações. Quer resolver mais questões como essa? Assine a Me Salva. É só acessar mesalva.com. Momento especial. Eu estou com um teste de paternidade de Enzo. E temos aqui a sequência de DNA de Enzo, a sequência de Beatriz e a dos dois possíveis pais, Vitor e Alexandre. Quem será o pai? Quem será o pai? Vamos conferir aqui, ó. Branco. A criança tem esse gene, a mãe tem. Ok. A criança tem esse gene, a mãe tem. Beleza, veio da mãe. Branco, preenchido. Opa, a criança tem um gene que a mãe não possui. Qual dos dois pais apresenta esse gene? Vitor apresenta e Alexandre não. Temos uma evidência aqui. Vamos terminar, vamos conferir. Branco, preenchido a mãe tem, preenchido a mãe tem, preenchido a mãe não tem. Vitor também tem esse gene. Está comprovado. A ciência não erra. Vitor era o pai de Enzo e não Alexandre. Houve sim uma traição. A nossa investigação nunca falha. A ciência, ela é muito exata. O que nós temos aqui? Uma traição, jovens. Depois de que a traição foi confirmada e descobrimos que Vitor era o pai de Enzo, a polícia começou a investigar mais esse casal novo que surgia em cena. E encontraram na casa de Vitor 2 bilhetes comprados rumo a Manaus. E além disso, comprovantes de uma vacinação recente contra a febre amarela. O casal estava planejando fazer o quê? Roubar as joias que seriam futuramente de Valentina e Enzo. Esse casal planejava fugir para Manaus e por isso se imunizaram contra uma doença endêmica presente naquela região, a febre amarela. Assim, eles facilitaram a entrada na casa da família Quevedo. O sangue encontrado, de fato, era correspondente ao de Vitor, B positivo. Eles então planejavam roubar essas joias, fugir para Manaus e começar uma nova vida. A ciência, mais uma vez, nos ajudou a solucionar um crime. Caso encerrado. Muito bem, pessoal. Depois dessa longa jornada investigando o crime na casa da família Quevedo, chegamos ao fim de mais um episódio. O nosso último episódio da série Aqui com Biologia. Se você curtiu o nosso vídeo e quer saber mais sobre a nossa série, não esquece de deixar teu like aqui no vídeo, fazer os seus comentários, te inscrever no canal do Me Salva e ativar as notificações para não perder nadinha. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês nesses 4 episódios e, claro, temos muita coisa pela frente aí, rumo à tua preparação do Enem, a gente vai se ver bastante. Foi uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer. Foco, jovem, foco que a aprovação vem, hein? Esse é o nosso objetivo. Que a resistência do tardígrado sempre esteja com vocês. Beijão, tchau, tchau.